grandes mudanças à nossa frente. Isso se dá em uma razão de novos cenários que foram construídos ao longo dos últimos anos e, em especial, no ano de 2013. O ano passado foi o das grandes manifestações de ruas que pegaram o país de surpresa. Foi um grito, um enorme sinal de alerta para a falsa calmaria em que se encontrava o Brasil. Por trás do clima, ninguém segura esse país, tão apregoado e tão anunciado, divulgado e propagado pelo governo, que foi alimentado de maneira um tanto irresponsavelmente pelo próprio governo. Podemos perceber que há muitas coisas fora do lugar nesse país. Não é possível em apenas um discurso citar. Seria necessário várias sessões do Congresso para pontuar. Não era apenas os 20 centavos a mais das passagens dos ônibus, mas um povo reclamando da baixa qualidade dos serviços públicos oferecidos pelo Estado brasileiro, do custo excessivo dos estádios da Copa do Mundo, da vida ruim nas grandes cidades e nas pequenas, das insensibilidade dos atores políticos, da violência descontrolada em várias capitais. Enfim, foram muito as pautas de reivindicações, sobrepostas e surgidas espontaneamente a partir do clima de mal-estar geral que se apossou do cidadão brasileiro no meados do ano passado. A resposta, infelizmente, esteve longe de ser satisfatória. O governo Dilma apresentou, meio atabalhoadamente, 5 pactos nacionais, como temas a serem discutidos por todos os entes federativos. Duvido que as pessoas se lembrem desses pactos e dos seus conteúdos. Isso é injustificável. Foram apenas um amontoado de propostas juntadas às pressas para conseguir espaço na imprensa. Alguns desses pactos já eram ideias que estavam em andamento no Congresso. Caso, por exemplo, da discussão a respeito do royalties do petróleo. Outros, por sua vez, eram propostas genéricas acerca de uma reforma do sistema político ou então combater a corrupção ou ainda investir recursos nos transportes públicos. Outro dos pactos dizia respeito à responsabilidade fiscal, ou seja, manter a estabilidade econômica e o controle da inflação para que o Brasil pudesse continuar protegido dos problemas que afligem a economia mundial. Isto não foi feito. Particularmente naquele momento, eu via que uma das soluções dizia respeito justamente à melhoria dos serviços públicos oferecida pelo Estado brasileiro, que estão muito abaixo daquilo que pode ser considerado como bom. No começo de 2012, antes de quaisquer manifestação, apresentei a proposta que determinava que 18% do orçamento líquido do governo federal fosse destinado para a saúde. Não creio que seja possível oferecer serviço com qualidade necessárias, sem recurso. Com mais dinheiro, será possível contratar mais profissionais, qualificá-los melhor, além de podermos adquirir equipamentos de ponta e construir uma estrutura adequada, de qualidade e interiorizada. A minha proposta é mais consistente do que a do programa Mais Médico, que é mais uma peça de campanha do que um plano para melhorar a saúde do povo brasileiro. É correto afirmar que, com mais dinheiro, existe mais condições de termos mais médicos em todo o Brasil, exercendo uma profissão com qualidade e com estrutura que também melhoraria. É preciso observar ainda que a nossa federação tem se tornado cada vez mais disfuncional. O governo federal age à margem de outros entes federativos, ocupando espaços que seria dos estados e do município em função da grande concentração dos recursos na mão da União.
De tal modo, as manifestações de junho deixaram à mostra que o Brasil real é bem diferente daqueles das propagandas governamentais. O meu temor é que o próprio governo federal tenha passado a acreditar no Brasil inventado pelo marqueteiro. Hoje temo que estejamos em posição cada vez mais frágil, em razão das trapalhadas que têm sido cometidas nos últimos anos em várias áreas. O famoso tripé macroeconômico, herança bendita do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi fragilizado. O controle da inflação foi desdenhado, bem como a busca por superávit primário e o câmbio flutuante. As leis econômicas, no entanto, não aceitam desaforo. Vimos em 2013 a famigerada contabilidade criativa, a suposta redução das tarifas de energia, que na verdade está sendo arcada indiretamente por nós, além da monstruosidade que está sendo feita com a Petrobras. Talvez a única empresa do mundo na área de petróleo que tenha prejuízo quando vende mais. O investidor não é ingênuo, sabe que as expectativas para a economia brasileira não são boas, poderíamos dizer, são ruins. Tanto é assim que a Bolsa de Valores brasileira, um termômetro das expectativas a respeito do futuro, está em queda vertiginosa desde o final de outubro de 2013. A economia não cresce e o nível de emprego se mantém estável apenas porque a produtividade da nossa economia continua terrivelmente baixa. Onde está o piloto do desenvolvimento? A economia, como se não bastasse, não é a única das nossas preocupações. O tal legado da Copa do Mundo é uma miragem. Onde estão os novos metrôs? Onde estão os novos VLTs? Onde estão os novos aeroportos? Onde estão as novas estradas? Não estão em lugar nenhum. Fomos enganados. Sobrarão apenas gigantescos estádios de futebol que prometem ser, em várias capitais, grandes elefantes brancos. Mas o quadro não se resume apenas a uma economia mal conduzida, em um horizonte ruim ou de gastos excessivos com a Copa do Mundo. Não, infelizmente, temos muitos problemas que simplesmente têm sido ignorados pelo governo federal. A educação brasileira é de péssima qualidade e o Ministério da Educação comemora que ocupamos a posição 58º dentre 65 países que fizeram o último PISA, exame internacional que mede o nível educacional dos alunos do ensino médio. Mas não basta uma economia ruim, uma Copa mal planejada ou um sistema educacional falido. O governo parece habitar em uma redoma que o isola da realidade brasileira. Escuto com muita honra o senador Álvaro Dias. Senador Cícero Lucena, Vossa Excelência aborda com muita sabedoria os problemas do país, que vai se transformando no campeão da inversão de prioridades. Nós temos aqui, muito próximo do plenário do Senado Federal, o estádio Mané Garrincha. 2 bilhões de reais. É o estádio mais caro do mundo. Dinheiro público. Agora conceder um aditivo, veja, um aditivo de 350 milhões de reais. Aditivo sem licitação. Onde vamos parar? Dinheiro público. A Copa está logo ali, 350 milhões, há dificuldade até de se gastar até o início da Copa. O que vão fazer com 350 milhões? Mas este estádio é o símbolo do superfaturamento. Ganha medalha de ouro na Olimpíada do Superfaturamento. E é o símbolo de toda a corrupção que, lamentavelmente, campeia nas obras para a realização da Copa do Mundo. Veja, 28 bilhões, Vossa Excelência falou em educação, que é essencial para o futuro. 28 bilhões é o que se avalia de gastos do governo em obras concluídas, não concluídas, estádios de futebol, etc., para a Copa. Pois bem, com 25 bilhões,
o Brasil colocaria nas escolas todos os brasileiros que estão fora delas de 4 a 17 anos. O que é importante? Ver um jogo do Iraque com o Irã ou ver as crianças do Brasil nas escolas brasileiras. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. E eu já disse nessa tribuna que, por exemplo, o descaso, senador Mozarildo, do governo com o problema da seca do Nordeste vai levar, quem sabe, ao nordestino com sede, com escassez, com racionamento que lá hoje existe, de talvez ir ao campo de futebol, não para assistir o jogo, mas tentar encher as latas vazias com a água que estará aguando a grama dos estádios. A segurança pública está em frangalhos, com exceção de um outro estado, como São Paulo, administrado pelo PSDB, os números de violência têm crescido de maneira assustadoramente. E Brasília é mais um exemplo disso, que prefere direcionar os recursos para a urbanização externa do Manuel Garrincha, em mais de 300 milhões, do que investir em segurança pública no Distrito Federal. A capital do país, com a maior renda per capita e com alguns dos policiais mais bem pagos, tem visto violência em escala epidêmica. Uma organização não governamental do México lançou há poucos dias um ranking com as 50 cidades mais violentas do mundo. Dessa, nada menos do que 15 são brasileiras. Hoje, no Brasil, estima-se que haja 50 mil homicídios por ano. É uma grande guerra contra o nosso povo. Mas o que o governo federal tem feito? Os nossos problemas não se esgotam aí. A precariedade da infraestrutura brasileira é notória e conhecida por todos. As filas de caminhões nos nossos portos são conhecidas há anos. Como resposta, o governo federal acabou de inaugurar um novo porto em Cuba. A vida e nossas estradas, e os nossos aeroportos, e os nossos metrôs, onde estão? Onde estão as respostas às manifestações de junho do próximo ano? Será que vão ter que esperar novas manifestações e a Copa do Mundo para o povo voltar novamente às ruas? A vida do brasileiro longe dos gabinetes elegantes do Palácio do Planalto é um inferno. Gastam-se horas no trânsito porque não há metrô, ônibus ou transporte coletivo digno que praticamente em todas as cidades brasileiras. E o que faz o governo federal? Repito, acabou de inaugurar um porto em Cuba com dinheiro emprestado pelo BNDES. Tenho uma absoluta certeza que não era isso que esperavam os manifestantes de junho. E abro um parênteses para chamar para o meu estado, para a minha pequena Paraíba, que é o estado que tem o maior crédito histórico com a União. Senador Mozarildo, na segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014, o Correio Brasiliense faz uma comparação em o que foi gasto em Cuba com a necessidade do Porto de Cabedelo, que precisa de 326 milhões para se tornar um grande porto do Nordeste, pela sua posição geográfica, mais perto da Europa, mais perto da África, ponto mais oriental das Américas, precisa de 300 milhões. Para Cuba, foi mais de 2 bilhões de reais. Então, isso é injusto com o nosso povo, isso é injusto com o engarrafamento e com a infraestrutura que nós temos hoje para escoar a nossa crescente produção agrícola. Mas aqui a realidade, eu peço que seja transcrito nos anais dessa casa, essa reportagem feita pelo Correio Brasiliense. E tem a resposta da União, que esse projeto do Porto de Cabedelo foi apresentado na Secretaria de Portos, senador Flecha Ribeiro, em 2011. E em resposta à consulta do repórter do Correio Brasiliense, disse que ainda não analisaram. Será porque a Paraíba é pequenina? Será que porque a Paraíba é pobre e não foi ainda às ruas?
e alguns da bancada do governo se submetem à vontade do governo, que não há esse investimento no Porto de Cabedelo? Cabedelo é o berço da BR-230. Cabedelo é um porto que poderia estar ajudando ao resgate da dívida do governo federal para com a pequena Paraíba. Concedo, me permita, presidente, eu sei que Vossa Excelência está tendo paciência, a palavra ao senador Flecha Ribeiro. Senador Cícero, Vossa Excelência traz, na sua fala de hoje, vários pontos para que a sociedade brasileira possa pensar, rever e tomar uma posição em relação a eles. É lamentável, como Vossa Excelência coloca aí, os gastos que foram feitos nas obras que virão para atender a Copa do Mundo, que está aqui às portas. Mas eu diria que o insucesso desse governo na execução dos seus projetos é de uma maneira geral. Eu quero aqui desafiar aos parlamentares da base de apoio do presidente Dilma que cite uma única obra, uma só, estruturante, que tenha começado e terminado na gestão da presidenta Dilma. Que seja uma, estruturante. O Porto de Cuba. Talvez essa. Também não sei se ela começou ou se já herdou do governo anterior. Deve ter herdado do governo anterior, ela só fez continuar. Que eu digo que ela tenha começado e terminado. Não tem. A escassez de obras é tão grande que a presidenta Dilma, presidente da República, está se deslocando pelo Brasil para inaugurar conjuntos residenciais de 500 unidades, 700 unidades, 1.000 unidades, como se isso fosse obra para a presidenta deixar os seus afazeres de Brasília para eu inaugurar, porque ela não tem o que mostrar. Não tem o que mostrar. Todos os PAC 1, 2 e o 3 que está vindo foram estagnados. Ao invés de lançar o PAC 3, devia sim juntar o que falta do PAC 1, e que é muita coisa, e do PAC 2 para fazer esse PAC 3. Meus parabéns, senador Cícero, e lamento, me solidarizo com a população da Paraíba, porque não se vê atendida na necessidade de recursos para o Porto de Cabedelo. Muito obrigado, senador Flecha. As nossas cidades médias e grandes transformaram em verdadeiro campos de batalhas. Autêntico inferno da violência, poluição e trânsito insuportável. Talvez alguém ouse responder que a tranquilidade da produção deva estar no campo. Mas será que o nosso campo está tranquilo? Vejamos o caso da transposição do Rio São Francisco. O próprio ministro da Integração, Francisco Teixeira, afirmou, em fins de janeiro, que depois de 7 anos de trabalho, e não são 7 anos, foram 8 de Lula, com 3,5 praticamente da Dilma. Então, 11 anos e meio. Apenas está concluída a metade das obras. Se mantido o ritmo das obras, deverá demorar pelo menos mais 5 anos. E olhe, brasileiros nordestinos, com certeza vai ter muita propaganda nesse ano eleitoral da transposição. Gostaria de dizer que os custos aumentaram, o tempo de conclusão da obra esticou, mas a sede do povo da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, aumentou mais do que todo esse prazo. Esse não é o único problema do homem do campo. Como nós, nordestinos, estamos continuamente repetindo, estamos vivendo hoje a pior seca dos últimos 50 anos. E o que o governo federal tem feito? Senhoras e senhores senadores, hoje o Bom Dia Brasil noticiou o estado que se encontra, principalmente os estados do Nordeste. E disse o repórter que a Paraíba é o estado mais grave. Hoje nós estamos com 27 municípios em racionamento. Temos 20 em colapso, os açudes com menos de 5%. Temos 10 em situação de risco.
Temos 80% do município da Paraíba em estado de emergência. Pois bem, hoje eu recebi o prefeito Edmilson da cidade de Teixeira, na serra do nosso estado. E ele me declarava e contava, senador Flecha, que o açude da sua cidade secou. Termino já, nobre presidente. E que ele estava com 18 carro-pipa para abastecer a população do Exército. Tinha 3 do governo do estado. E ele tinha mais outra quantidade da prefeitura. E ele dizia, senador, eu estou atendendo hoje quando um sítio, uma comunidade me pede água para beber, para cozinhar, eu estou dando uma ordem para daqui a 40 dias. Porque o manancial que nós estamos conseguindo carregar os carro-pipa é na cidade de Juru, a 100 quilômetros. Portanto, diminuindo a capacidade de gerenciamento disso. O ano passado, em setembro, outubro, fizemos uma audiência pública avisando do açude Epitácio Pessoa, que abastece a principal cidade do interior do Nordeste, que é Campina Grande. Estava com 39%. Hoje se encontra com 31%. E corre o risco, se não melhorar as condições de chuva, de em julho entrar em estado de emergência. E sabe, senador Moca, o porquê da oportunidade que Deus me deu de ser ministro da integração e de incluir o eixo leste na transposição, foi para dar garantia hídrica a essa região da Paraíba. Porque a transposição, ao entrar na Paraíba, não tem uma obra civil, vai pelo leito natural do rio Paraíba e garantirá água para a Grande Campina, para 22 cidades no Brejo e futuramente até para a capital do meu estado, a cidade de João Pessoa, que é uma cidade litorânea, mas vai beber água do Rio São Francisco. E aí, senador Flecha, mais uma obra inacabada deste governo. Enfim, a situação é crítica no interior do Nordeste. O povo sofre com mais uma seca. A resposta do governo federal é tímida, para dizer mínima. Passados 6 meses de protesto de junho, podemos ver que não avançaram muito. Pouco foi feito na esfera do Poder Executivo e há no horizonte a perspectiva de uma nova crise no cenário internacional, para a qual o Brasil não está de maneira alguma preparada para 2014, que é o ano de grandes mudanças. Precisamos de projeto, precisamos de ideia, precisamos recuperar o caminho para a prosperidade que havia sido construído durante o governo do presidente Henrique Cardoso. Precisamos, enfim, de mais liderança e menos marketing, mais cuidado e menos propaganda, mais justiça social e menos enganação. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos. Cedo a palavra nesse instante.